estava falando com a Eugênia, isso foi fantástico, achei o máximo da parte dela. Estava conversando com ela na época no computador, hoje eu não gosto de fazer ao computador. Comecei com o computador em 94 e final da década passada, depois voltei ao original. A mão, muito melhor. Ativa mais regiões do cérebro, uma beleza. Para trabalhos mais demorados, eu prefiro a psicografia manuscrita, o mais clássico possível. A gente ativa o hemisfério esquerdo, que controla a mão direita, e a parte linguística, o hemisfério direito, que controla sentimentos, emoções, e o corpo caloso, que une os dois cérebros, é reforçado, beleza, é ótimo. Estou reforçando, quem quer aprofundar alguma coisa, começa a escrever com a mão. Há várias pesquisas sobre isso, não vou falar sobre isso, volto a energia Spásia. Então, o teclado, conversando com ela, e cria um transe, não é? Porque não faz esforço, por isso mesmo, que a mão a gente tem que desenhar. Aqui, é um automatismo. Todo mundo que usa computador sabe disso, né? Todo mundo usa. A gente nem pensa, lá. Então, digitando. Muitas vezes me vi, isso é bem interessante, que eu gosto muito da parte de pesquisa mediúnica, né? Como muitos de vocês também. É interessante o fenômeno, né? Muitas vezes eu tenho um barulho estranho ouvindo os espíritos, digitando. Que barulho estranho. Aí depois e lá à distância, né? Achando que estava completamente consciente. Estava, mas não no corpo. Digitando e é uma respiração. Tem um espírito aqui com uma respiração ofegante. Até que eu descobri que o espírito que estava com a respiração ofegante era o meu próprio corpo. Com a respiração típica de um sono profundo. Ou algo equivalente. Um sono perturbado. Algo semelhante a isso. Então, quando ia acordando aos poucos para o corpo, aí percebia os olhos sem piscar. Só no quarto, de madrugada. Ai, que interessante. Mas aí, à medida que eu achava interessante, acordava. Saía do estado, é o contrário, supralúcido e caía no estado intrapsíquico, intracerebral. Tudo em bota. Parei de ver Eugênia. Mas o que foi tão interessante essa respiração automática aqui? Eu estava dormindo, estava acordado. Eu estava lá conversando com ela conversando diante de mim, sem estar diante de mim, parecia estar diante de mim. Onde ela estava, ela fala à distância normalmente, é sinusão do meio. Estou vendo aqui, então ele está aqui. Ela está aqui. Liga a televisão, está na sala. Vocês sabem que muitas pessoas se levantaram, eu vi depoimentos de pessoas mais velhas dizendo isso. A pessoa se levantar na sala, a senhora me dá licença, ou o senhor me dá licença? A pessoa fazia a volta na televisão para ver atrás, a janela. Isso parece bizarro, né? Para hoje é bizarro. Quem está atrás? Como é que janela era aquela que a pessoa estava do outro lado? Então o médium vê aqui, o espírito está aqui. Às vezes não está aqui coisa nenhuma. Os que costumam estar aqui têm nível evolutivo baixo, que estão aqui muito na superfície. Ela está próxima à superfície, mas dificilmente ela desce. Quando ela desce, antes que eu fale, está todo mundo emocionado no ambiente. Vocês já acompanharam isso, né? Várias pessoas começam a fungar na sala. E então, nossa, para mim mesmo foi um fenômeno das primeiras vezes. Eu não falei a ninguém que ela está chegando. E as pessoas começam a se emocionar sem dizer nada. Não foi sugestão psicológica. Olha só. Eugênia está aqui. Literalmente, desceu para a superfície. Como eu já tinha os conceitos e as matrizes para perceber isso, lá desde o início, porque gostava de física quântica, e li muito no início dos anos 90, primeira metade dos anos 90 foi primeiro física quântica e depois Jung. Que bênção, meu Deus do céu. Como abre a cabeça. Então, embora seja um entendedor superficial, né? Precisa ser um físico para entender melhor o quanto a gente não pode entender coisa nenhuma. Os melhores autores dizem, quem não fica pasmo e confuso não começou a compreender física quântica. Por exemplo, é universal essa opinião. Não vi ninguém contradizer. Alguns silenciam, mas não contradizem. Voltando. Então lá, conversando com a Eugênia, um dia, Eugênia teve uma moça que ficou curiosa e quis saber onde você está. Eu nunca perguntei isso. Mas uma moça, nessa época, no início dos anos 2000, e onde ela mora? Onde Eugênia Aspásia mora? Nunca perguntei. Você nunca perguntou? Já tinha quase 15 anos trabalhando com ela. Tenho 30 agora, né? Esse ano eu completo 30 anos. Não. Mas você não teve curiosidade? Isso seria desrespeitoso perguntar. Eu levei 17 anos de convívio com ela para perguntar. Você está bem, Eugênia? Ela fez um semi-sorriso. Mas o que foi? Você nunca me perguntou, em 17 anos de convívio, se eu estava bem. Ai, meu Deus. A culpa, né? Me perdoe, Eugênia. Nunca perguntei realmente. Aí ela, antes que eu raciocinasse mais, ela disse, meu filho, não tem que se desculpar.
Você sempre julgou que não precisava me perguntar se eu estava bem. Você sempre me julgou uma pessoa superior. Realmente, como eu vou perguntar e vou ajudar? Eugênia Aspásia, eu sempre percebi a grandeza espiritual dela sem entender, a não ser pelo tamanho do trabalho e da responsabilidade, o nível de relacionamento e compromisso íntimos e da maternidade de outras vidas que ela tem comigo. Muito bem. Então, um certo dia, só para ilustrar, eu perguntei, fiquei curioso, né? Perdão. Eu perguntei, foi outro assunto, que aí não vale a pena contar. A moça comentou, você não pergunta onde ela mora? Não, de jeito nenhum. E esses seres onde moram, é um plano sublime. Mas como é? Se é uma casa, se é um edifício? Não interessa. Aí ela, nesse caso, foi eu que perguntei. História antiga, a gente às vezes borra um pouco a memória. Ela apareceu. Como se fosse um quadro, em um zoom de uma câmera que está em movimento reverso, ampliando o quadro. Então eu vi, que geralmente vejo o rosto, ela falando comigo, e volta e meia eu vejo ela fazer isso. Não é? Você estiver vendo. Quer falar alguma coisa, Eugênia? E ele continuou falando. Sem nenhuma afetação, gente. Pode parecer afetado para mim aqui. Eu estou tentando, encenando Eugênia. Não, sem afetação. Ela não tem afetação. É completamente natural. Dura quando tem que ser, sem mudar o tom de voz. Então, aconteceu esse afastamento. E eu pergunto às vezes, quer falar alguma coisa quando eu vejo o movimento? Porque ela pode estar querendo provocar para que eu pergunte. Nesse instante, então, eu estou respondendo que eu fiquei curioso mesmo. Ficou, nossa, eu nunca perguntei. Será que não teria sido desrespeitoso? Eu estou neurótico demais, respeitoso demais com a Eugênia? Aí então ela mostrou. Ela estava sentada numa poltrona que seria o quê? De uma poltrona branca e falando comigo e fazendo esse movimento. Viu várias vezes ela fazendo um movimento que ela não mostra para mim. Não precisa mostrar o movimento, porque é tudo mental. Esses seres se irradiam e falam com várias pessoas e veem em vários ambientes simultaneamente. Nós não temos condições de entender isso, principalmente quando estamos encarnados. Então ela fazia um movimento, olhava uma ficha, como se fosse uma ficha, alguma coisa eletrônica talvez, ou algo bem mais avançado que isso. Ela olhava para o guia espiritual, em resumo, que era o quadro. Um guia espiritual apresentava alguma questão, ela tocava alguma peça que era colocada na mão dela, a gente pode entender hoje isso facilmente como arquivos digitais ou psíquicos. Ela olhava, lia toda a informação, lia, eu quero dizer, captava, e levantava os olhos para o mentor que havia procurado, ou a mentora espiritual, porque ela é guia espiritual de guias espirituais. Guia de guias. Senão ela não faria um trabalho desse para o mundo inteiro. É natural que seja. Então ela levantava os olhos e se comunicava telepaticamente com o guia sem eu conhecer o assunto. E só fazia um aceno final, terminando a conversa como se fosse, até mais, prazer revê-lo, oi vê-la. Só um aceno e passava, enquanto falava comigo outro assunto. Olhava, falava com o guia, olhava para mim, passava adiante. Isso continuamente deliberando assuntos sobre as vidas das pessoas. Esses seres estão muito acima do que nós podemos compreender como ser humano. Para quem entender essas coisas, ela mostrou e não quero mais saber. Tá bom. Que perturbador. Por que eu disse isso, perturbador, não quero ver mais? Porque vai dificultar. Eu pensei comigo na época, dificultaria. Muitas vezes dificultou. Eu ouvi de novo no dia seguinte, meu Deus, aquela pessoa que é guia de guias vai conversar comigo. Meu Deus do céu, incomodando aquela autoridade do mundo espiritual. Se a pessoa não se constrange, está com algum problema. Eu não acho nada de diferente ou de estranho da minha parte. Isso me estranharia se eu não tivesse isso. Cada vez que houve a revelação. A primeira revelação sobre existências passadas dela aconteceu primeiro em 94, que era uma figura, tudo bem que não era muito importante, é desconhecida, mas as célebres. A primeira foi em 2003, eu tinha 15 anos de trabalho com ela. A segunda em 2004, 16 anos de trabalho com ela. A última, aquela de 2000, dessas duas, 2004, quando eu tinha 16 anos de trabalho com ela, foi a de Bernadette Soubirous. Em 2003, ela revelou ser Aspásia de Mileto. Ela confirmou, porque Gustavo Henrique foi quem veio dizer, olhe, estou autorizada a falar. Você sabe quem é Eugênia Aspásia? Ai, já me incomodei. Minha mãe, né? Mamãe? Não estou falando disso. Ela foi Aspásia de Mileto. Me criou uma crise na intimidade com ela.
mamãe virou uma autoridade da Grécia Antiga. E eu não começava a falar, obrigado. Deixa eu voltar. Cortava o trânsito e eles respeitam. Os guias espirituais não se impõem. Meu Deus do céu, Aspásia de Mileto, a mestra de Sócrates. Foi o contrário, porque o perigo de revelação sobre nomes famosos de guias espirituais é que as pessoas com problemas psicológicos mais graves que os meus, ou problemas de autoestima mais graves que os meus, sem querer, isso inconscientemente, né? Querendo muito, sem querer querendo, como dizia Chaves, está perfeitamente assentado na psicanálise, querendo muito profundamente, em termos inconscientes. Está querendo se sentir importante através de uma figura, santo falando de tal. Teve um pessoal que saiu do salto quântico que estava inspirado, segundo essas pessoas, claro que saiu daqui, né? Erasmo de Roterdã. Se Erasmo de Roterdã estivesse com essas pessoas, elas estariam fazendo uma obra gigantesca, porque Erasmo de Roterdã foi um grande benemérito da humanidade há alguns séculos atrás. Eles voltam para fazer uma obra maior ainda. Vocês compreendem? E me perturbou. Se ela era Aspásia de Mileto, não só atrapalhou minha intimidade com ela, como gerou culpa. Meu Deus, eu estou a serviço de Aspásia de Mileto. Estou aqui apenas... O programa já estava em rede nacional há 2 anos. Primeiro, já estava célebre, não precisava mais. Isso é para os outros, para mim não precisava saber. Mas para os outros, quando foi que foi dito? Quando já estava em rede nacional televisão. Esse assunto, dizer que era Aspásia de Mileto, criava confusão, criava suspeita. Para que dizer? Só criava dúvida. Por que ele disse isso? Pois é, mas não precisava. Exatamente, não precisava. No ano seguinte, ela foi Bernadette Soubirous. Aí lhe cortou o coração. A Santa de Lourdes. O que é que essa criatura está falando comigo? Como foi difícil a década de 2000 no convívio com a Eugênia Aspásia para mim? Porque eu soube, até que em 2007 ela disse, eu fui Cláudia Prócula. Quando ela falou que foi Cláudia Prócula, meu Deus do céu, você acompanhou o drama da crucificação. Horrendamente. Como ela sofreu. Ela mostrou cenas com Pôncio Pilatos que não aparecem em lugar nenhum. O horror dela ter plena consciência de que Jesus era Jesus. E ela estava ali para amenizar a situação. Vários grandes espíritos, entre ela um deles, desceram ao mesmo tempo. Os apóstolos estavam lá, não é? Eram todos espíritos muito evoluídos. Desceram ao mesmo tempo para amenizar a barra que Jesus ia sofrer. Ela foi um desses seres. Distintíssima, a dama por excelência, sempre melancólica, sofrendo aquela pressão psíquica horrível, suja, podre da humanidade da época que nós éramos. Estávamos lá, todos nós, quase todas ou todos, né? Alguns podem se colocar fora, mas eu não me tiro de jeito nenhum. Então, sem dúvida, a questão da lucidez, né, gente? E somente em 2012 ela disse que foi Catarina de Aragão. Aí esse nomezinho mais conhecido, ficou por último, Catarina de Aragão. Aí Catarina de Aragão, esposa, rainha consorte. Só depois é que ela se foi uma rainha. Eu já estava manjado de guerra com a Eugênia Aspásia, 24 anos. Você também foi Catarina de Aragão? Fui. Aí foi uma das encarnações mais doloridas para ela. Foi antes de ela ser Bernadette Soubirous. Porque ela teve que estar presente num ambiente de muito uso errado do poder e ter pouca influência para impedir que grandes tragédias acontecessem. Ela estava ali orando, mas graças a ela foi uma das pessoas mais influentes para que as mulheres, amigas aqui presentes, e todos nós que temos filhas, mães, irmãs, e que fomos mulheres e voltaremos a nascer mulheres, todos nós vamos passar, é lógico, o gênero, nós nascemos e reencarnamos para isso. A educação feminina, ela brigou fortemente por isso, foi a primeira diplomata mulher da história da humanidade. Foi vanguardista a esse ponto. Ali, junto daquele que foi um dos maiores tiranos da história da Europa e, ao mesmo tempo, um dos maiores missionários. Olha o paradoxo. O cara era um ego do tamanho do Everest. Tinha que haver uma santa do tamanho do céu. E ele, com aquele ego, está reencarnado numa periferia de uma cidade. Nasceu todo castrado, a última oportunidade. Sem entrar em detalhes, alguns conhecem, os mais íntimos, para ver se emenda um grande espírito em termos de evolução de inteligência, sem a correlata evolução dos sentimentos. Ele veio todo mutilado, inclusive no cérebro, para não manifestar
a sua inteligência extraordinária, porque se ele manifestar, ele esteja onde estiver, em qualquer circunstância, ele dobra tudo em torno dele. Que é um espírito muito velho. Que perigo ser um espírito com muita inteligência e evolução mental, porque ele é hipnótico, ele é fascinante. Que Eugênia Aspásia, que foi Bernadette Soubirous, há séculos trabalha por todas e todos nós, século sobre século, nascendo em vários países, veio de outro mundo. Ela veio de outra civilização, assim como Maria Santíssima também. Assim como o próprio Jesus, são ETs, não é? Eles não são da Terra. Vieram para cá, misericordiosamente, sofrendo o peso da humanidade. Aquela história de Jesus carregando os pecados. Esses seres carregam os nossos pecados, a nossa vibração pesada, nos salvando de nós mesmos. Sejam felizes, sejamos felizes, melhoremos nossa sintonia para que isso aconteça de forma profunda e duradoura.